Milionário vê filha se afogando e só a diarista humilhada pula para salvar. Ninguém imaginava que em exatos 4 minutos e 37 segundos, a vida de Roberto Mendes, um dos empresários mais arrogantes de São Paulo, seria virada completamente de cabeça para baixo por uma mulher que ele havia humilhado apenas 3 horas antes. Uma mulher que ele nem sabia o nome direito. Uma mulher que ele tratava como invisível. Uma mulher que estava prestes a fazer algo que ele jamais esqueceria pelo resto de sua vida. Roberto Mendes não era apenas rico, ele era obscenamente rico. Aos 45 anos, comandava um império imobiliário que valia mais de 200 milhões de reais. Sua mansão no condomínio Alphaville Residencial era um monumento ao seu sucesso. Com seus 1.200 metros quadrados, piscina olímpica, quadra de tênis e uma garagem que abrigava uma coleção de carros que custava mais do que muitas pessoas ganhariam em 10 vidas inteiras. Mas Roberto tinha um defeito que destruía qualquer respeito que sua fortuna pudesse inspirar. Ele era cruelmente arrogante, especialmente com pessoas que ele considerava inferiores. E naquele sábado de verão escaldante em São Paulo, ele estava prestes a descobrir o quão errado estava sobre uma dessas pessoas. Maria das Dores chegou à mansão dos Mendes às 7 da manhã, como fazia todos os sábados há quase 2 anos. 42 anos. Cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples. Roupas humildes, mas sempre limpas e bem cuidadas. Ela era a diarista responsável pela limpeza geral da casa, e ninguém naquela família sabia absolutamente nada sobre quem ela realmente era. Para eles, Maria era apenas mais uma empregada doméstica invisível. Mas Maria das Dores carregava segredos que poderiam chocar qualquer pessoa daquela mansão. Segredos sobre sua vida, sua formação, suas perdas, e principalmente sobre o que ela era capaz de fazer quando a vida de alguém estava em perigo real. Naquela manhã, Roberto estava especialmente irritado. Havia perdido um negócio de 50 milhões na sexta-feira por causa de um concorrente que conseguiu uma proposta melhor, e sua frustração precisava de um alvo. Como sempre acontecia quando Roberto estava nervoso, ele descontava sua raiva nas pessoas que trabalhavam para ele. Maria estava limpando a área da piscina quando Roberto apareceu para tomar seu café da manhã na varanda gourmet, que dava vista para a água cristalina. Fernanda, sua esposa de 38 anos, estava sentada elegantemente em uma cadeira de vime, mexendo no celular, usando um roupão de seda que custava mais do que Maria ganhava em 3 meses. Sofia, a filha única do casal, uma menina de 8 anos com longos cabelos loiros, brincava próxima à piscina com suas bonecas, usando um maiô rosa pink que havia custado R$800. Roberto tomou um gole do seu café expresso, feito com grãos importados do Havaí, e seu olhar caiu sobre Maria, que estava de joelhos limpando as bordas da piscina, com uma dedicação que ele jamais teve por qualquer coisa em sua vida. Algo sobre a concentração dela o irritou profundamente. "Ei, você aí?" Roberto chamou Maria com um tom áspero, sem nem mesmo olhar diretamente para ela. "Não está vendo que minha família está aqui? Você não pode limpar isso depois?" Maria levantou o rosto e, por um instante, seus olhos escuros encontraram os dele. Havia algo naquele olhar que deveria ter feito Roberto parar e pensar. Uma inteligência, uma força, uma dignidade que não combinava com a imagem que ele tinha formado dela. Mas Roberto estava cego demais pela própria arrogância para perceber. "Desculpe, Sr. Roberto." Maria respondeu com voz calma e respeitosa. "Eu só estava terminando esta parte. A família pode usar a piscina normalmente, eu não vou atrapalhar." Roberto soltou uma risada de desprezo. "Você não vai atrapalhar? Sua presença já é um incômodo. Ninguém quer ver uma faxineira suja enquanto tenta relaxar em casa." Fernanda nem levantou os olhos do celular, completamente indiferente à crueldade do marido. Sofia continuou brincando, acostumada com o jeito que o pai tratava os funcionários. Maria sentiu o rosto queimar de humilhação, mas não disse nada. Simplesmente juntou seus produtos de limpeza e se afastou da área da piscina. Ela havia passado por coisas piores na vida, muito piores, e aprendera há muito tempo que algumas batalhas não valiam a pena ser lutadas.
Mas Roberto não havia terminado. Havia algo sobre a forma digna como Maria aceitou a humilhação que o deixou ainda mais irritado. Ele queria vê-la quebrada. Queria que ela soubesse exatamente qual era o lugar dela naquela casa. E você? Roberto continuou, levantando a voz para que Maria pudesse ouvir, mesmo à distância. Precisa entender que aqui você é paga para trabalhar, não para ficar dando uma de importante. Você é só uma diarista, uma faxineira. Não se esqueça disso. Maria parou por um segundo, suas costas tensas. Por um momento, pareceu que ela ia se virar e dizer alguma coisa. Mas depois respirou fundo e continuou caminhando em direção à casa. Roberto sorriu com satisfação, sentindo que havia restabelecido a ordem natural das coisas. Ele não fazia ideia de que acabara de humilhar uma mulher que, em menos de 3 horas, salvaria a vida de sua filha única de uma forma que ele jamais seria capaz de fazer. O resto da manhã passou em relativa calma. Maria continuou seus afazeres dentro da casa, limpando os 3 andares da mansão, com a mesma dedicação silenciosa de sempre. Roberto trabalhou em seu escritório, fazendo ligações para tentar recuperar o negócio perdido. Fernanda foi ao salão de beleza e voltou na hora do almoço. Sofia brincou no quarto, assistiu televisão e depois pediu para ir à piscina. Eram quase 2 da tarde quando a tragédia começou a se desenrolar. Sofia havia colocado uma boia em formato de unicórnio e estava brincando na parte rasa da piscina, onde a água batia apenas na sua cintura. Roberto estava no escritório ao telefone com um cliente importante. Fernanda havia saído novamente para encontrar umas amigas no shopping. As outras funcionárias da casa estavam em seus dias de folga. Apenas Maria estava na mansão, trabalhando no andar superior. Sofia era uma menina aventureira, e a boia de unicórnio parecia perfeita para uma aventura até a parte mais funda da piscina. Ela não sabia nadar muito bem, mas a boia a fazia sentir-se segura e confiante. Lentamente, começou a se afastar da parte rasa, empurrando-se com os pés no fundo da piscina. A princípio, tudo estava bem. A boia a mantinha flutuando confortavelmente na superfície, mas Sofia não percebeu que a válvula da boia não estava bem fechada. O ar estava escapando lentamente, e a boia começou a murchar de forma quase imperceptível. Roberto estava gritando ao telefone com um arquiteto incompetente quando ouviu o primeiro grito de socorro vindo do quintal. Era um grito agudo, desesperado, que atravessou as paredes da mansão como um punhal. Papai, papai, socorro! Roberto largou o telefone imediatamente e correu em direção à janela do escritório. O que viu fez seu sangue gelar nas veias. Sofia estava na parte mais funda da piscina, a boia completamente murcha ao lado dela, lutando desesperadamente para manter a cabeça fora da água. Suas pequenas mãos batiam na superfície em pânico total, e ela já havia engolido água várias vezes. Sofia! Roberto gritou e disparou em direção à escada, seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Desceu os degraus 3 de cada vez, tropeçando e quase caindo, mas conseguindo chegar ao quintal em questão de segundos. Mas quando chegou à borda da piscina, Roberto percebeu algo terrível. Ele não sabia nadar bem o suficiente para salvar a filha. Ele sabia nadar o básico, apenas para se manter à superfície em águas rasas, mas nunca havia aprendido realmente. Nunca havia precisado. Sempre houve alguém para fazer as coisas difíceis para ele. Sofia, aguenta aí! Gritou ele completamente desesperado. Papai vai te ajudar! Mas Roberto sabia que não conseguiria. A parte funda da piscina tinha 2,5 metros de profundidade. Sofia estava a pelo menos 3 metros da borda mais próxima. Se ele pulasse, poderia se afogar junto com ela. E então, os dois morreriam. Roberto olhou em volta desesperadamente procurando alguma coisa, qualquer coisa que pudesse usar para ajudar Sofia. Ele gritou para a casa. Alguém! Socorro! Minha filha está se afogando! Foi então que Maria das Dores apareceu na porta da cozinha que dava para o quintal. Ela havia ouvido os gritos e descido correndo para ver o que estava acontecendo. Quando viu Sofia lutando na água, seus olhos se arregalaram de terror. Meu Deus! Maria exclamou.
A menina! Roberto se virou para ela completamente desesperado. Maria, chama o bombeiro, chama alguém, ela vai morrer! Mas Maria não foi chamar ninguém. Em vez disso, ela fez algo que Roberto jamais esperaria dela. Sem hesitar um segundo, sem parar para pensar, sem calcular riscos, Maria das Dores tirou os sapatos e pulou na piscina totalmente vestida. O mergulho de Maria foi perfeito. Ela cortou a água como uma lâmina, submergiu por alguns segundos e emergiu exatamente onde Sofia estava afundando. Com movimentos precisos e seguros, ela agarrou a menina por baixo dos braços e a trouxe para a superfície. Roberto ficou paralisado na borda da piscina, observando Maria nadar em direção à parte rasa com Sofia nos braços. Os movimentos de Maria na água eram fluidos, profissionais, como se ela tivesse nascido para isso. Ela mantinha Sofia fora da água com um braço, enquanto nadava com o outro, falando com a menina em voz calma e tranquilizadora. Está tudo bem, amor. Maria dizia para Sofia enquanto nadava. Você está segura agora. Respira devagar. Está tudo bem. Em menos de 30 segundos, Maria havia chegado à parte rasa da piscina onde conseguia tocar o fundo com os pés. Ela carregou Sofia nos braços até a borda, onde Roberto finalmente conseguiu ajudar a tirar a filha da água. Sofia estava consciente, mas tossia e chorava muito. Roberto a apertou contra o peito, tremendo tanto de alívio quanto de medo. Minha filha, minha filha. Ele repetia como um mantra. Você está bem, papai está aqui. Maria saiu da piscina completamente encharcada, suas roupas pesadas grudadas no corpo, cabelos pingando água. Mas seus olhos estavam fixos em Sofia, certificando-se de que a menina estava realmente bem. Ela precisa ser examinada por um médico, Maria disse, ainda ofegante do esforço. Mesmo que pareça estar bem, quando alguém engole água da piscina, pode ter complicações depois. Chame um médico ou leve ela para o hospital. Roberto olhou para Maria como se a estivesse vendo pela primeira vez na vida. A mulher que ele havia humilhado cruelmente apenas 3 horas antes acabara de salvar a vida de sua filha única. A mulher que ele chamara de só uma faxineira havia feito algo que ele, com toda a sua riqueza e poder, não conseguira fazer. Você salvou minha filha. Roberto disse, sua voz ainda trêmula de emoção. Como você? Como você sabia nadar assim? Maria desviou o olhar, não respondendo à pergunta. O importante é que ela está bem. Vou buscar algumas toalhas para vocês. Não, Roberto disse, estendendo a mão para impedir que Maria se afastasse. Espera, eu preciso te agradecer. Você acabou de salvar a vida da Sofia. Eu jamais vou esquecer isso. Maria olhou para Roberto por um longo momento. Havia algo em seus olhos que ele não conseguia decifrar. Uma tristeza profunda, mas também uma força que o deixava desconfortável. Não precisa me agradecer, senhor Roberto. Maria disse calmamente. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não. Roberto balançou a cabeça. Nem todo mundo saberia nadar assim. Nem todo mundo teria coragem de pular sem pensar 2 vezes. Onde você aprendeu a nadar dessa forma? Novamente, Maria não respondeu. Ela apenas disse, vou buscar as toalhas e depois vou embora. Já terminei o trabalho de hoje. Roberto assistiu Maria entrar na casa, ainda segurando Sofia no colo. Sua mente fervilhava com perguntas. Como uma diarista simples sabia nadar com tanta perfeição? Por que ela havia reagido tão rapidamente? Por que parecia tão à vontade na água? E, principalmente, por que ela não queria falar sobre isso? Quando Maria voltou com as toalhas, Roberto tentou novamente puxar conversa. Maria, eu preciso saber. Você tem algum tipo de treinamento? Você já foi salva-vidas ou alguma coisa assim? Maria ajudou a secar Sofia, que já havia parado de chorar e estava começando a se acalmar. Não, senhor Roberto. Eu só sei nadar, só isso. Mas você nada como um profissional. Roberto insistiu. Isso não é só saber nadar. Você tem técnica. Você salvou minha filha como se fosse uma especialista. Maria terminou de secar Sofia e entregou a toalha para Roberto. Senhor Roberto, o que importa é que a Sofia está bem. Agora, com licença, eu preciso ir embora.
Não! Roberto disse com mais força do que pretendia. Você não pode ir embora assim. Eu preciso. Pelo menos deixa eu te dar um dinheiro extra. Você salvou minha filha, pelo amor de Deus. Maria balançou a cabeça. Não quero dinheiro extra. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas eu posso ao menos te dar uma carona para casa? Você está toda molhada e... Não precisa. Maria interrompeu. Eu sempre volto para casa de ônibus. Roberto ficou em silêncio por um momento, olhando para aquela mulher que acabara de transformar sua vida. 3 horas antes, ele a havia tratado como lixo. Agora, ela era a pessoa mais importante do mundo para ele. Maria, ele disse suavemente. Eu preciso te pedir desculpas. O jeito que eu te tratei hoje de manhã foi terrível. Eu fui cruel e injusto com você. Maria o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que havia salvado Sofia. Obrigada pelas desculpas, Sr. Roberto. Mas não era necessário. Eu já estou acostumada. Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Acostumada? Com o jeito que pessoas como o senhor me tratam. Maria explicou com voz calma, mas com uma dignidade que fez Roberto se sentir menor do que um inseto. Não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Roberto sentiu uma onda de vergonha tão intensa que quase o derrubou. Maria, eu sinto muito. Eu sei que isso não justifica nada, mas eu estava nervoso com os negócios e... Não precisa se explicar, Maria disse. O senhor é meu patrão. Tem o direito de falar comigo como quiser. Não! Roberto protestou. Não tenho esse direito. Ninguém tem. O que eu fiz foi imperdoável. Maria juntou seus pertences molhados e se dirigiu para a saída. Vou indo, Sr. Roberto. Cuide bem da Sofia e leve ela ao médico, por favor. Roberto a seguiu, ainda carregando Sofia. Maria, espera. Pelo menos me deixa te levar para casa. É o mínimo que eu posso fazer. Não é necessário. Por favor, Roberto insistiu. Você salvou minha filha. Você está molhada, pode pegar uma pneumonia. Pelo menos aceita isso de mim. Maria parou na porta e o olhou. Por um momento, Roberto pensou que ela ia aceitar. Mas então ela balançou a cabeça novamente. Obrigada, mas não. Tenho meus motivos para preferir ir sozinha. Que motivos? Roberto perguntou genuinamente curioso. Maria hesitou por um segundo, como se estivesse decidindo se devia ou não responder. Digamos que eu não me sinto confortável em carros caros, Sr. Roberto. Prefiro meu ônibus. E com isso, Maria das Dores saiu da mansão, deixando Roberto parado na porta com 1000 perguntas na cabeça e um sentimento de culpa que ele jamais havia experimentado antes. Roberto levou Sofia ao hospital, onde ela foi examinada e liberada sem nenhum problema. Durante todo o caminho, ele não conseguia parar de pensar em Maria, na forma como ela havia pulado na piscina sem hesitar, na técnica perfeita com que havia nadado, na calma com que havia lidado com toda a situação e, principalmente, na dignidade com que havia tratado suas desculpas. Fernanda chegou ao hospital 2 horas depois, histérica e culpando todo mundo menos ela mesma por ter deixado Sofia sozinha. Roberto não mencionou que ele também estava na casa quando o acidente aconteceu. Estava ocupado demais pensando em outras coisas. Naquela noite, depois que Sofia estava dormindo, e Fernanda havia tomado um calmante e ido dormir também, Roberto ficou acordado no escritório, olhando pela janela para a piscina iluminada. Ele tentou imaginar como teria sido se Maria não estivesse na casa naquele momento. Se ela não soubesse nadar, se ela não tivesse tido coragem de pular, Sofia estaria morta. Sua filha única, a luz de sua vida, estaria morta. E seria culpa dele, por não saber nadar direito, por não ter tomado aulas, por sempre ter dependido de outras pessoas para fazer as coisas difíceis para ele. Roberto pegou o telefone e ligou para sua secretária. Carla, desculpa ligar tão tarde. Eu preciso que você descubra algumas coisas sobre uma funcionária minha. Maria das Dores. Ela trabalha como diarista aqui em casa. Eu quero saber tudo sobre ela. Onde ela mora, onde ela trabalhou antes, se ela tem família, tudo. Senhor Roberto, é muito tarde e... Carla, Roberto interrompeu. Minha filha quase morreu hoje. Essa mulher salvou a vida dela.
Eu preciso saber quem ela é. Preciso mesmo. Está bem, Sr. Roberto. Eu vou pesquisar e te mando um relatório amanhã. Roberto desligou o telefone e continuou olhando para a piscina. Havia algo sobre Maria das Dores que não batia. Uma diarista comum, não nada com aquela perfeição. Uma pessoa simples não tem aquela calma em situações de emergência. Uma mulher humilde não carrega aquela dignidade inabalável mesmo quando humilhada. Roberto estava determinado a descobrir quem era realmente a mulher que havia salvado sua filha. E ele estava prestes a descobrir uma história que mudaria completamente sua visão sobre tudo na vida. No domingo de manhã, Roberto acordou com a ligação de Carla. Senhor Roberto, consegui algumas informações sobre Maria das Dores, mas é estranho. Parece que ela não tem muito histórico online ou registros fáceis de encontrar. O que consegui descobrir é que ela mora no Capão Redondo, Zona Sul, num apartamento pequeno. Trabalha como diarista há uns 5 anos, mas antes disso, é meio nebuloso. Como assim nebuloso? Bem, ela tem formação superior, Sr. Roberto. Educação física, formada pela USP. Isso já é estranho para uma diarista, não é? E tem mais. Ela trabalhou alguns anos como professora de natação em clubes da Zona Sul, mas parou de repente em 2019 e desde então só trabalha como diarista. Roberto quase derrubou o telefone. Ela é formada em educação física? Professora de natação? Sim, senhor. E tem mais uma coisa estranha. Ela tem 2 filhos, um rapaz de 22 anos e uma menina de 17. O rapaz está na faculdade de medicina. A menina está no 3º ano do ensino médio numa escola particular boa. Como uma diarista consegue pagar faculdade de medicina e escola particular? Roberto sentiu um aperto no peito. Carla, eu preciso do endereço dela. Agora. Senhor Roberto, é domingo. Carla! Roberto gritou. Me passa o endereço dela agora! 1 hora depois, Roberto estava dirigindo seu BMW em direção ao Capão Redondo, um bairro da periferia de São Paulo que ele jamais havia pisado na vida. Quanto mais se afastava de Alphaville e se aproximava da Zona Sul, mais sua ansiedade crescia. O endereço que Carla havia encontrado levou Roberto a um conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. Prédios de 4 andares, pintados de bege e branco, com pequenos jardins na frente. Roberto estacionou o BMW e imediatamente se sentiu completamente fora de lugar. Várias pessoas pararam para olhar o carro, claramente impressionadas e curiosas. Roberto subiu até o 3º andar do bloco B e parou em frente ao apartamento 32. Suas mãos tremiam quando ele apertou a campainha. A porta se abriu e Maria apareceu, vestindo uma roupa simples de domingo, com os cabelos soltos pela primeira vez desde que Roberto a conhecia. Por um momento, ela pareceu genuinamente chocada em vê-lo ali. Senhor Roberto, o que o senhor está fazendo aqui? Maria, eu preciso conversar com você. Posso entrar? Maria hesitou, claramente desconfortável. Eu não sei se é apropriado, senhor Roberto. Este não é o tipo de lugar que pessoas como o senhor costumam visitar. Por favor. Roberto insistiu. É importante. Maria suspirou e abriu a porta. Entre. O apartamento de Maria era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. A sala tinha um sofá simples, uma televisão pequena e algumas fotos na parede. Roberto notou imediatamente as fotos. Maria em uma piscina, usando uma roupa de técnica, com várias crianças ao redor. Maria recebendo algum tipo de certificado. Maria abraçada com 2 jovens, claramente seus filhos. Senta, por favor. Maria disse, ainda visivelmente nervosa. Posso fazer um café? Não precisa, Roberto disse. Mas então mudou de ideia. Na verdade, aceito sim. Enquanto Maria preparava o café na cozinha pequena, Roberto examinou as fotos mais de perto. Em uma delas, Maria estava numa piscina olímpica e ao fundo havia uma faixa que dizia Campeonato Paulista de Natação, Técnicos. Em outra, ela estava com um grupo de jovens que pareciam ser uma equipe de natação. Você foi técnica de natação, Roberto disse quando Maria voltou com o café. Maria entregou a xícara para ele e se sentou no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Fui. Por quanto tempo? 15 anos. E por que parou?
Maria ficou em silêncio por um longo momento, mexendo nervosamente com a xícara em suas mãos. Senhor Roberto, por que o senhor está aqui? Por que essas perguntas? Roberto colocou a xícara na mesa pequena e se inclinou para a frente. Maria, você salvou minha filha ontem, mas a forma como você fez não foi sorte, não foi instinto. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você é uma profissional. Era. Maria corrigiu suavemente. Por que parou? Novamente, o silêncio. Maria olhava para suas mãos, claramente lutando com alguma decisão interna. Maria, Roberto disse com mais gentileza, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso. Eu sei que te tratei terrivelmente ontem e que você não me deve nenhuma explicação. Mas, por favor, eu preciso entender. Você tem formação superior. Você era técnica de natação. Por que está trabalhando como diarista? Maria levantou os olhos e olhou diretamente para Roberto. Havia lágrimas se formando em seus olhos. Porque às vezes, a vida nos obriga a fazer escolhas que doem mais do que qualquer humilhação. Ela disse com voz embargada. Porque às vezes precisamos abrir mão dos nossos sonhos para garantir os sonhos dos nossos filhos. O que aconteceu, Maria? Maria limpou os olhos com as costas da mão e respirou fundo. Meu marido morreu em 2019, câncer. Ele era professor também de matemática. Nós dois trabalhávamos, mas ele adoeceu e ficou 2 anos afastado. Eu parei de trabalhar para cuidar dele. Gastamos todas as nossas economias com tratamento. Vendemos a casa, pegamos empréstimos. No final, não adiantou nada. Roberto sentiu um nó na garganta. Maria, eu sinto muito. Quando ele morreu, eu fiquei com 2 opções. Maria continuou, sua voz ficando mais firme. Voltar a trabalhar como técnica e professora de natação, que era o que eu amava, mas ganhando muito pouco e sem horário fixo. Ou trabalhar como diarista, que paga bem melhor e me permite ter uma renda constante para sustentar meus filhos. Mas você abriu mão da sua profissão. Eu abri mão dos meus sonhos para realizar os sonhos dos meus filhos. Maria disse com uma dignidade que fez Roberto se sentir pequeno. Meu filho está no 4º ano de medicina. Minha filha quer ser advogada. Eles são bons estudantes, merecem ter suas chances. E para dar essas chances a eles, eu trabalho 7 dias por semana limpando casas de pessoas que nem sabem o meu nome direito. Roberto ficou em silêncio, processando o que havia acabado de ouvir. A mulher que ele havia humilhado, que ele havia chamado de só uma faxineira, havia sacrificado sua carreira e seus sonhos para dar educação de qualidade aos filhos. Maria, ele disse finalmente, eu sou um idiota. Maria sorriu tristemente. Não, senhor Roberto. O senhor é apenas um homem rico que nunca precisou pensar nos sacrifícios que outras pessoas fazem para sobreviver. Isso não faz do senhor um idiota. Só faz do senhor privilegiado. Não, Roberto balançou a cabeça. Faz de mim um idiota sim, porque eu julguei você sem conhecer sua história. Eu te tratei como se você fosse inferior a mim, quando na verdade você é muito mais nobre do que eu jamais serei. Senhor Roberto. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pudesse voltar a trabalhar com natação, você voltaria? Os olhos de Maria se iluminaram por um segundo. Mas depois ela balançou a cabeça. Não é uma opção realista, senhor Roberto. Trabalho com natação não paga o suficiente para sustentar meus filhos e as mensalidades da faculdade e da escola. E se pagasse? Maria olhou para ele com confusão. Como assim? Roberto se levantou e começou a andar pela sala pequena, sua mente funcionando a 1000 por hora. Maria, eu tenho uma ideia. Mas antes, preciso te perguntar uma coisa importante. Você me perdoa pelo jeito que te tratei ontem? Maria ficou em silêncio por um momento. Senhor Roberto, eu não guardo rancor de ninguém. A vida já é difícil demais para gastar energia com ódio. Isso não responde minha pergunta. Maria olhou nos olhos dele. Sim, eu te perdoo. Mas isso não muda nada. Amanhã eu volto para sua casa. Vou limpar sua casa. E vou ser tratada como uma empregada invisível. É assim que funciona. E se não fosse? Como assim? Roberto parou na frente da janela pequena que dava vista para o pátio do conjunto habitacional. Crianças brincavam lá embaixo.
suas vozes ecoando alegres pela tarde de domingo. Maria, você conhece o Clube Paineiras? O Esporte Clube Pinheiros? O Yacht Club? Conheço de nome. São clubes para pessoas ricas. São os maiores clubes de São Paulo, e todos eles têm grandes departamentos de natação. Equipes que competem em campeonatos estaduais e nacionais. Técnicos que ganham salários muito bons. Maria o olhou com um misto de curiosidade e desconfiança. E o que isso tem a ver comigo? Roberto se virou para ela. Eu sou sócio dos 3 clubes. Tenho amigos na diretoria de todos eles. E todos estão sempre procurando bons técnicos de natação. Senhor Roberto, o que o senhor está sugerindo? Estou sugerindo que você volte a fazer o que ama. Estou sugerindo que eu te ajude a conseguir uma posição de técnica de natação num desses clubes, com um salário que seja suficiente para sustentar sua família. Maria ficou em pé imediatamente, balançando a cabeça. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque seria caridade. Porque eu não quero ser ajudada por pena. Porque eu tenho orgulho. Roberto se aproximou dela. Maria, isso não seria caridade, seria justiça. Você tem 15 anos de experiência como técnica. Você é formada em educação física pela USP. Você claramente sabe o que está fazendo. Os clubes precisam de profissionais competentes. E você é competente. Mas o senhor só está oferecendo isso porque eu salvei sua filha. Em parte, sim, Roberto admitiu. Mas também porque descobri que cometi uma injustiça terrível contigo. Eu te julguei pela sua profissão atual, sem conhecer sua história ou suas qualificações. Isso foi errado da minha parte. Maria se afastou dele, claramente agitada. Senhor Roberto, eu agradeço a oferta, mas não posso aceitar. Seria complicado demais. Por que seria complicado? Maria hesitou, como se estivesse decidindo se devia ou não falar a verdade. Finalmente, ela suspirou e disse: porque pessoas como eu não trabalham em clubes como esses. Porque eu não tenho as conexões certas. Porque eu não venho da família certa. Porque mesmo que eu conseguisse o emprego, seria sempre vista como a técnica que só conseguiu a posição porque o patrão rico arranjou para ela. Roberto ficou em silêncio, percebendo que Maria tinha razão em suas preocupações. Mas então ele teve uma ideia. E se fosse diferente? E se fosse baseado puramente no mérito? Como assim? E se eu arranjasse para você fazer um teste? Uma avaliação prática, onde você demonstrasse suas habilidades sem que ninguém soubesse quem você é ou como conseguiu a oportunidade? Se você passasse no teste por mérito próprio, seria diferente? Maria o olhou com os olhos arregalados. O senhor faria isso? Faria, mas tem uma condição. Qual? Você para de me chamar de Senhor Roberto. Meu nome é Roberto. Você salvou minha filha, me ensinou uma lição que eu jamais vou esquecer e me mostrou o que é verdadeira dignidade. Você merece, no mínimo, que eu te trate como uma igual. Maria ficou em silêncio por um longo momento, claramente emocionada. Roberto, eu não sei o que dizer. Diz que vai aceitar fazer o teste. E se eu não passar? Então você não passa, simples assim. Mas pelo menos você terá tentado voltar a fazer o que ama. Maria caminhou até a janela e ficou olhando para as crianças brincando lá embaixo. Roberto podia ver que ela estava lutando uma batalha interna intensa. Maria, ele disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Você sente falta de trabalhar com natação? Os ombros de Maria tremeram levemente. Todos os dias? Ela sussurrou. Todos os dias eu acordo pensando na sensação da água, no barulho de uma piscina olímpica, na alegria de ensinar uma criança a nadar. Todos os dias eu lembro como era bom fazer o que eu amava. Então aceita o teste. Maria se virou para ele, lágrimas correndo pelo rosto. E se eu aceitar e der errado? E se eu perder meu emprego de diarista e não conseguir passar no teste? Meus filhos dependem de mim, Roberto. Eu não posso arriscar a estabilidade deles. Você não vai perder o emprego de diarista. Se não der certo com a natação, você continua trabalhando para mim. Mas pelo menos você terá tentado. Maria limpou as lágrimas e o olhou diretamente nos olhos. Por que você está fazendo isso? Por que se importa? Roberto pensou na pergunta por um momento antes de responder.
Porque ontem você me mostrou que eu estava vivendo uma vida baseada em preconceitos e injustiças. Porque você me fez perceber que eu estava desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas incríveis por julgar elas pela aparência ou profissão. E por quê? Ele hesitou. Porque eu quero ser uma pessoa melhor. E ajudar você a voltar a fazer o que ama é um primeiro passo nessa direção. Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ela respirou fundo e disse: Está bem, eu aceito fazer o teste. Roberto sorriu, sentindo uma alegria genuína que ele não experimentava há anos. Sério? Sério, mas com uma condição. Qual? Se eu conseguir a posição de técnica, eu quero continuar limpando sua casa uma vez por semana. Roberto franziu a testa. Por quê? Maria sorriu. E pela primeira vez desde que Roberto a conhecia, foi um sorriso verdadeiramente feliz. Porque sua Sofia é uma menina especial. E porque eu quero ter certeza de que ela vai aprender a nadar direito. Não quero que ela tenha que depender de ninguém para se salvar na próxima vez. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Maria, você é uma pessoa incrível. Não, Roberto. Eu sou apenas uma mãe que quer o melhor para seus filhos. Igual a você. Naquela tarde de domingo, Roberto voltou para Alphaville com uma sensação completamente diferente no peito. Pela primeira vez em sua vida, ele havia conhecido alguém que o havia feito questionar tudo em que acreditava sobre sucesso, valor pessoal e dignidade humana. Mas ele não fazia ideia de que a história estava apenas começando. Ele não sabia que Maria das Dores carregava ainda mais segredos sobre seu passado. Ele não sabia sobre as verdadeiras razões pelas quais ela havia parado de trabalhar com natação. E ele definitivamente não sabia sobre o que aconteceria quando Maria fizesse o teste no clube mais prestigioso de São Paulo. Uma semana depois, Roberto conseguiu marcar um teste para Maria no Esporte Clube Pinheiros. Ele havia conversado com o diretor de esportes aquáticos, Maurício Andrade, um velho amigo, e conseguiu convencê-lo a avaliar uma nova técnica, sem mencionar quem ela era ou como a havia conhecido. Na manhã do teste, Roberto estava mais nervoso do que Maria. Ele havia insistido em dar uma carona para ela até o clube, e durante todo o percurso, Maria permaneceu em silêncio, claramente concentrada no que estava por vir. O Esporte Clube Pinheiros era um dos clubes mais tradicionais e elitistas de São Paulo. Suas instalações eram impressionantes: piscina olímpica aquecida, vestiários luxuosos, arquibancadas para competições importantes. Quando Roberto e Maria chegaram, havia uma sessão de treinamento acontecendo com nadadores jovens de alto rendimento. Maurício Andrade estava esperando na borda da piscina. Era um homem de 50 e poucos anos, ex-nadador olímpico, conhecido por sua rigidez e padrões altíssimos. Quando viu Roberto chegar com Maria, sua expressão foi de surpresa mal disfarçada. "Roberto?" Maurício disse, estendendo a mão. "Há quanto tempo? E esta deve ser a técnica que você mencionou." "Maurício, esta é Maria das Dores." Roberto disse. "Maria, este é Maurício Andrade, diretor de esportes aquáticos do clube." Maurício apertou a mão de Maria com educação, mas Roberto podia ver em seus olhos que ele estava se perguntando se aquela mulher simples realmente tinha as qualificações necessárias para trabalhar no clube mais prestigioso da cidade. "Bem, Maria," Maurício disse, "Roberto me disse que você tem experiência como técnica de natação. Pode me contar um pouco sobre seu background?" Maria respirou fundo e começou a falar sobre sua formação e experiência. À medida que ela falava, Roberto notou que Maurício ficava cada vez mais interessado. Maria mencionou técnicas específicas, metodologias de treinamento, conhecimento sobre diferentes estilos de nado. Era claro que ela sabia do que estava falando. "Interessante", Maurício disse quando Maria terminou. "E qual foi sua última posição como técnica?" Maria hesitou por um segundo. "Clube Municipal de Santo André, saí em 2019. "Entendo. E por que saiu?" "Questões pessoais", Maria respondeu simplesmente. Maurício acenou. "Bem, vamos ver na prática então. Temos um grupo de nadadores juvenis treinando agora."
Gostaria que você observasse por alguns minutos e depois me desse sua análise sobre as técnicas deles e sugestões de melhoria. Maria caminhou até a borda da piscina e ficou observando os jovens nadadores. Roberto e Maurício ficaram alguns metros atrás, observando ela observar. Depois de cerca de 10 minutos, Maria se virou para Maurício. Posso fazer algumas sugestões? Por favor. O rapaz da raia 3 está com problemas na respiração no nado crawl. Ele está levantando a cabeça demais, o que está atrapalhando a hidrodinâmica. A garota da raia 5 tem uma braçada excelente, mas está perdendo impulso na virada. E o grupo todo está com problemas de sincronização na largada. Maurício franziu a testa. Você notou tudo isso em 10 minutos? 15 anos como técnica. Maria respondeu com um sorriso modesto. Certo. Que tal você entrar na água e trabalhar com eles por alguns minutos? Vamos ver se suas teorias funcionam na prática. Maria olhou para Roberto, que fez um gesto encorajador com a cabeça. Ela pegou um apito que Maurício lhe ofereceu e caminhou até a borda da piscina. Com licença. Maria chamou os nadadores. Posso trabalhar com vocês por alguns minutos? Os jovens pararam de nadar e se reuniram na borda da piscina. Roberto notou que alguns deles pareciam céticos sobre receber instruções de uma mulher que não reconheciam. Primeiro vamos trabalhar a respiração, Maria disse para o rapaz da raia 3. Você está levantando muito a cabeça. Tenta fazer assim. Maria entrou na água e demonstrou a técnica correta. Seus movimentos eram fluidos, perfeitos, como se ela tivesse nascido na água. Ela trabalhou individualmente com cada nadador, corrigindo posturas, sugerindo ajustes, demonstrando técnicas. Em 20 minutos, a diferença era visível. Os nadadores estavam mais rápidos, mais eficientes, claramente motivados. Eles penduravam nas palavras de Maria, fazendo perguntas, pedindo mais dicas. Maurício estava impressionado. Roberto podia ver pelos olhos dele que Maria havia passado no teste com louvor. Maria! Maurício chamou quando ela saiu da água. Você pode vir aqui um minuto? Maria se aproximou, ainda pingando água da piscina. Onde você disse que trabalhou por último? Maurício perguntou. Clube Municipal de Santo André. Maurício pensou por um momento. Maria das Dores. Esse nome me é familiar. Você por acaso não foi técnica da equipe juvenil que ganhou o campeonato estadual em 2018? Maria ficou visivelmente desconfortável. Fui? Meu Deus! Maurício exclamou. Você é aquela Maria das Dores. Eu me lembro de você. Você tinha uma das melhores equipes juvenis do estado. Seus nadadores sempre se destacavam nas competições. Roberto olhou de Maurício para Maria, percebendo que havia ainda mais na história do que ele imaginava. Por que você parou? Maurício perguntou. Você era uma das técnicas mais promissoras de São Paulo. Todo mundo no meio da natação conhecia seu trabalho. Maria desviou o olhar. Como eu disse, questões pessoais. Maurício olhou para Roberto e depois de volta para Maria. Maria, eu gostaria de oferecer uma posição para você aqui no clube. Técnica da equipe juvenil. Salário inicial de R$8.000 por mês. Com possibilidade de aumento baseado em resultados. Horário flexível, para que você possa conciliar com outros compromissos se necessário. Você aceita? Roberto viu os olhos de Maria se encherem de lágrimas. R$8.000 por mês era mais do que ela ganhava trabalhando como diarista 7 dias por semana. Eu aceito, ela disse com voz embargada. Maurício sorriu. Ótimo. Você pode começar na segunda-feira. Posso? Quando saíram do clube, Roberto estava eufórico. Maria, você conseguiu! E que ofertas incrível! Mas Maria estava estranhamente quieta durante o caminho de volta. Maria, você está bem? Roberto perguntou. Roberto, ela disse finalmente. Tem uma coisa que eu não te contei. O quê? Maria respirou fundo. A verdadeira razão pela qual eu parei de trabalhar como técnica em 2019. Roberto diminuiu a velocidade do carro. Qual foi a verdadeira razão? Meu marido não morreu só de câncer. Maria disse, sua voz quase um sussurro. Ele morreu porque não conseguimos pagar o tratamento adequado a tempo. Roberto sentiu o estômago se contrair. Maria, eu tinha um bom emprego como técnica, ganhava bem. Mas quando ele adoeceu,
O plano de saúde não cobria o tratamento experimental que ele precisava. Era muito caro. R$50 mil. Roberto parou o carro no acostamento. R$50 mil era uma quantia que ele gastava em um final de semana sem nem pensar duas vezes. Eu tentei conseguir o dinheiro, Maria continuou. Pedi empréstimos, vendi tudo o que tínhamos. Pedi ajuda para os diretores do clube onde eu trabalhava, mas não consegui. E enquanto eu tentava juntar o dinheiro, sua voz quebrou. Ele morreu. Roberto se virou para olhá-la, vendo as lágrimas correndo pelo rosto dela. Maria, eu sinto muito. A parte pior, Maria disse, é que se eu tivesse conhecido uma pessoa como você naquela época, uma pessoa com recursos que pudesse ajudar, meu marido ainda estaria vivo. Mas eu não conhecia ninguém assim. Pessoas como eu não se misturam com pessoas como você. Roberto sentiu uma onda de culpa e tristeza tão intensa que quase o derrubou. Por que você está me contando isso? Porque eu quero que você entenda, Maria disse, limpando os olhos, que para mim, isso não é só sobre voltar a trabalhar com natação. Isso é sobre ter a oportunidade de garantir que meus filhos nunca passem pelo que eu passei. Isso é sobre ter recursos para proteger as pessoas que eu amo. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia acabado de ouvir. Maria, ele disse finalmente, eu prometo que vou ajudar você a reconstruir sua vida. Não por pena, mas porque você merece. E porque eu aprendi mais sobre dignidade e coragem com você do que com qualquer outra pessoa na minha vida. Maria sorriu através das lágrimas. Obrigada, Roberto. Mas eu não preciso que você me ajude a reconstruir minha vida. Eu só preciso da oportunidade de fazer isso sozinha. E foi nesse momento que Roberto percebeu que tinha nas mãos não apenas uma história de redenção, mas também uma chance de se tornar uma pessoa verdadeiramente melhor. Mas ele ainda não sabia que os próximos eventos testariam tudo o que ele havia aprendido sobre classe social, preconceito e o verdadeiro valor das pessoas. Na segunda-feira seguinte, Maria começou a trabalhar no Esporte Clube Pinheiros. Roberto estava tão ansioso para saber como seria o primeiro dia dela que chegou ao clube no final da tarde, pretextando uma sessão de exercícios. Quando ele chegou na área da piscina, o que viu o deixou ainda mais impressionado. Maria estava trabalhando com um grupo de 8 nadadores juvenis, entre 15 e 17 anos. Ela estava na borda da piscina, apito no pescoço, cronômetro na mão, dando instruções precisas e encorajadoras. Muito bem, Fernanda! Ela gritou para uma garota na raia 5. Agora você está sincronizando a respiração perfeitamente. Mais 2 voltas assim. Roberto notou que os jovens respondiam bem a Maria. Eles a ouviam atentamente, seguiam suas instruções, pareciam genuinamente motivados. Era claro que ela tinha um dom natural para ensinar e liderar. Mas Roberto também notou outra coisa. Na arquibancada, um pequeno grupo de mães estava observando o treinamento. E pelos fragmentos de conversa que conseguia escutar, nem todas estavam felizes com a nova técnica. Quem é essa mulher? Uma das mães estava dizendo. Nunca a vi antes nos circuitos de natação de São Paulo. Maurício disse que ela tem experiência, mas... Outra mãe respondeu. Ela não parece ter o perfil dos outros técnicos do clube. O que você quer dizer com isso? Uma terceira mãe perguntou. Você sabe? A segunda mãe disse em voz baixa. Ela não tem a aparência de alguém que frequenta nossos círculos sociais. Roberto sentiu a raiva subir pela espinha. Mesmo depois de Maria ter demonstrado sua competência, mesmo depois de ter sido oficialmente contratada pelo clube, ela ainda estava sendo julgada pela aparência. Ele se aproximou das mães na arquibancada. Com licença, senhoras. Vocês estão falando sobre a nova técnica? Ah, Roberto. Uma das mães, que ele reconheceu como Patrícia, mãe de um dos nadadores, se virou para ele. Você conhece essa nova técnica? Maurício disse que você a recomendou. Conheço sim, Roberto respondeu. E posso garantir que vocês não encontrarão uma técnica melhor em lugar nenhum de São Paulo. Mas ela é... Patrícia hesitou, procurando as palavras certas. Ela é adequada para nosso clube? O que você quer dizer com adequada? Roberto perguntou, sua voz ficando fria. Bem, você sabe, Roberto. Este é um clube tradicional.
Nossas famílias têm certas expectativas sobre o tipo de profissionais que trabalham aqui. Roberto olhou diretamente nos olhos de Patrícia. Patrícia, suas expectativas são que os profissionais sejam competentes e qualificados, certo? Porque Maria das Dores é uma das técnicas mais qualificadas que este clube já teve. Mas de onde ela veio? Outra mãe perguntou. Qual é o background dela? O background dela? Roberto disse, sua voz ficando mais alta. É 15 anos como técnica profissional, formação em educação física pela USP e uma equipe juvenil que ganhou o campeonato estadual. Isso é background suficiente para vocês? As mães ficaram em silêncio, claramente constrangidas pela firmeza de Roberto. Nesse momento, Maria terminou o treinamento e os jovens nadadores começaram a sair da piscina. Roberto desceu da arquibancada e se aproximou dela. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou. Maria sorriu, mas Roberto podia ver que ela estava cansada. Foi bom. Os meninos são talentosos, só precisam de alguns ajustes técnicos. E o resto? Como você foi recebida? Maria olhou na direção das mães que ainda estavam na arquibancada. Digamos que ainda estou provando meu valor. Maria, você não precisa provar nada para ninguém. Você já provou sua competência. Roberto, Maria disse suavemente. Eu sabia que seria assim. Pessoas como eu sempre precisam trabalhar 2 vezes mais para ser aceitas em lugares como este. Está tudo bem. Eu estou acostumada. Mas Roberto não estava bem com isso. Naquela noite, ele ligou para Maurício. Maurício? Como foi o primeiro dia da Maria? Excelente! Maurício respondeu entusiasticamente. Ela é realmente competente. Os nadadores adoraram ela, mas... Mas o quê? Mas algumas das mães estão fazendo perguntas? Querem saber mais sobre o background dela, onde ela trabalhou antes, essas coisas. E o que você disse? A verdade, que ela é altamente qualificada e que eu confio no seu julgamento ao recomendá-la. Maurício, Roberto disse, eu preciso te contar uma coisa sobre como conheci Maria. E Roberto contou a história toda, o acidente com Sofia, a forma como havia tratado Maria, a descoberta sobre seu passado, a decisão de ajudá-la a voltar à natação. Quando terminou, Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Roberto, ele disse finalmente, essa é uma das histórias mais incríveis que já ouvi e explica muito sobre por que Maria é tão boa no que faz. Você acha que vai dar problema com as outras famílias do clube? Pode ser que algumas pessoas tenham resistência inicial, Maurício admitiu. Mas se Maria continuar produzindo resultados como hoje, qualquer resistência vai desaparecer rapidamente. Mas Maurício estava errado. A resistência não desapareceu. Na verdade, ela cresceu. Na segunda semana de Maria no clube, Roberto recebeu uma ligação de Patrícia. Roberto, podemos conversar. É sobre a nova técnica. O que tem a Maria? Bem, algumas de nós estamos preocupadas. Nossos filhos estão falando sobre ela constantemente, dizendo que ela é a melhor técnica que já tiveram. Isso é desconcertante. Por que seria desconcertante que seus filhos gostem da técnica deles? Porque nós não sabemos realmente quem ela é, Roberto. De onde ela veio? Qual é o background familiar dela? Se ela é confiável. Roberto sentiu a paciência se esgotando. Patrícia, vocês estão preocupadas porque seus filhos gostam da técnica? Isso é ridículo. Não é ridículo, Roberto. É uma questão de adequação social. Este clube tem uma reputação a manter. E que reputação é essa? Você sabe muito bem. Somos uma instituição tradicional, frequentada pelas melhores famílias de São Paulo. Temos certas expectativas. Roberto desligou o telefone mais irritado do que havia estado em muito tempo. Mas sua irritação logo se transformou em preocupação quando Maurício ligou no dia seguinte. Roberto, temos um problema. Que tipo de problema? 3 famílias retiraram seus filhos do programa de natação. Disseram que não se sentem confortáveis com a nova técnica. Roberto sentiu o estômago afundar. Por quê? As razões oficiais foram vagas. Disseram que queriam um programa mais alinhado com suas expectativas familiares. Mas extraoficialmente o quê? Extraoficialmente elas não gostam do fato de que Maria não vem do mesmo círculo social que elas.
Roberto ficou em silêncio, processando a informação. Maurício? Maria sabe disso? Ainda não, mas ela vai descobrir. E Roberto, se mais famílias começarem a retirar os filhos, você vai demitir ela? Maurício suspirou. Eu não quero. Ela é uma técnica excelente. Mas este é um clube privado, sustentado pelas mensalidades das famílias. Se elas começarem a sair em massa... Maurício, não deixa isso acontecer, por favor. Roberto, eu vou fazer o que puder. Mas você precisa entender que existem forças aqui, que estão além do meu controle. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ele ficou na cama pensando sobre Maria, sobre suas lutas, sobre como ela havia sacrificado sua carreira para sustentar os filhos. E agora, quando finalmente havia conseguido uma chance de voltar a fazer o que amava, ela estava sendo sabotada pelo preconceito de classe social. Na manhã seguinte, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ia declarar guerra ao preconceito. E ia fazer isso da única forma que pessoas como Patrícia entenderiam, usando sua própria influência social contra elas. Roberto chegou ao Esporte Clube Pinheiros às 9 da manhã, 2 horas antes do treinamento de Maria começar. Ele tinha um plano e, para executá-lo, precisaria de algumas informações primeiro. Encontrou Maurício no escritório administrativo, revisando planilhas de mensalidades. Maurício, preciso saber exatamente quais famílias estão causando problemas para Maria. Maurício olhou ao redor nervosamente. Roberto, isso é delicado. Maurício? Roberto disse com uma voz que não aceitava argumentos. Maria salvou a vida da minha filha. Eu não vou deixar um bando de socialites preconceituosas destruir a carreira dela. Quais são os nomes? Maurício suspirou e abriu uma gaveta. As 3 famílias que retiraram os filhos foram Patrícia Almeida, Helena Carvalho e Cristina Santos. E tem mais 2 ameaçando fazer o mesmo. Amanda Ferreira e Luciana Costa. Roberto conhecia todas elas. Eram esposas de empresários bem-sucedidos, mulheres que nunca haviam trabalhado um dia na vida, que viviam de aparências e status social. E ele sabia exatamente como lidar com elas. Maurício, eu preciso de uma lista de todos os eventos sociais do clube pelos próximos 2 meses. Jantares, festas, competições, tudo? Para quê? Você vai ver. 1 hora depois, Roberto estava no telefone com sua secretária. Carla, preciso que você cancele todos os meus compromissos de hoje. E quero que você monte um dossiê completo sobre 5 mulheres para mim. Roberto passou os nomes para Carla. Quero saber tudo. Onde elas moram, quanto os maridos ganham, que negócios eles têm, se dependem de alguma forma da minha empresa ou das empresas dos meus amigos. Tudo. Senhor Roberto, isso é para uma operação de limpeza social, Carla. E preciso disso até às 2 da tarde. Enquanto esperava o dossiê, Roberto decidiu observar o treinamento de Maria. Chegou na área da piscina exatamente quando ela estava começando a trabalhar com os jovens nadadores. O que ele viu o deixou ainda mais convencido de que estava fazendo a coisa certa. Maria estava transformando aqueles jovens. Em apenas 2 semanas, ela havia melhorado a técnica de todos eles de forma visível. Eles nadavam mais rápido, com mais eficiência e, principalmente, com mais confiança. Perfeito, Lucas. Maria gritava para um garoto de 16 anos. Agora você está usando toda a extensão do braço. Mais 2 voltas assim. Roberto notou que apenas 2 mães estavam na arquibancada, observando o treinamento. As outras haviam parado de vir, claramente demonstrando sua desaprovação silenciosa com a nova técnica. Mas as 2 que estavam ali pareciam genuinamente impressionadas com o trabalho de Maria. Roberto se aproximou delas. Bom dia, senhoras. Como estão achando o trabalho da nova técnica? Uma delas, que Roberto reconheceu como Márcia, mãe de um dos melhores nadadores do grupo, se virou para ele. Roberto, que bom te ver. Olha, eu tenho que dizer, esta Maria é espetacular. Meu filho nunca teve uma técnica tão boa. É verdade. A outra mãe, Susana, concordou. Ela conseguiu corrigir um problema na braçada da minha filha que nenhum outro técnico tinha conseguido resolver. Roberto sentiu uma onda de satisfação.
E vocês sabem que algumas famílias estão questionando a presença dela aqui? Márcia franziu a testa. Questionando por quê? Porque ela é a melhor técnica que este clube já teve. Aparentemente, Roberto disse cuidadosamente. Algumas pessoas acham que ela não tem o perfil adequado para o clube. Susana soltou uma risada de desprezo. Perfil adequado? Ela fez minha filha nadar 15 segundos mais rápido em 2 semanas. Que perfil mais adequado que esse? Roberto sorriu. Pelo menos algumas pessoas ainda conseguiam ver além das aparências. Às 2 da tarde, Carla ligou com o dossiê completo. E as informações eram ainda melhores do que Roberto havia esperado. Patrícia Almeida era casada com Carlos Almeida, dono de uma construtora média que dependia de contratos com a empresa de Roberto para sobreviver. Helena Carvalho era esposa de um advogado que trabalhava principalmente com incorporações imobiliárias, exatamente o tipo de cliente que Roberto podia influenciar. Cristina Santos era casada com um empresário que tinha uma dívida de 2 milhões com o banco onde Roberto era conselheiro. Amanda Ferreira e Luciana Costa também tinham suas vulnerabilidades. Os maridos delas dependiam de conexões sociais e negócios que Roberto podia facilmente afetar. Roberto sorriu. Era hora de jogar o jogo delas, mas com as regras dele. A primeira ligação foi para Carlos Almeida. Carlos, como vai? Tudo bem com a família? Roberto, que surpresa! Tudo ótimo por aqui. E aí? Olha, Carlos, eu estava pensando naquele projeto de incorporação que conversamos mês passado. Sabe o conjunto residencial no Morumbi? Roberto podia ouvir o entusiasmo na voz de Carlos. Claro, ainda estamos interessados. É um projeto de 50 milhões. Seria perfeito para nossa empresa. Então, Carlos, eu fiquei sabendo de uma situação meio estranha envolvendo sua esposa no Clube Pinheiros. Ah! A voz de Carlos mudou imediatamente. Você está falando sobre a técnica de natação? Estou. E fiquei meio decepcionado, para ser sincero. Roberto, olha, eu posso explicar. Carlos, Roberto interrompeu. Você sabe que eu valorizo muito a meritocracia, certo? Pessoas sendo julgadas pelo que sabem fazer, não pela origem social. Claro, claro. Então eu tenho certeza de que sua esposa vai reconsiderar a posição dela sobre Maria das Dores, porque seria muito chato se eu tivesse que reconsiderar nossa parceria de negócios por causa de questões de princípios. Houve um silêncio do outro lado da linha. Roberto, eu vou conversar com a Patrícia hoje mesmo. Excelente, Carlos. Tenho certeza de que ela vai ver o quanto Maria é competente. E quando ela vir, eu vou ficar muito mais confortável em fechar aquele contrato de 50 milhões com vocês. A segunda ligação foi para o escritório de advocacia, onde o marido de Helena trabalhava. Roberto conhecia o sócio sênior pessoalmente. Eduardo, tudo bem? É Roberto Mendes. Roberto, que prazer. Como vai? Tudo ótimo. Olha, eu estou ligando porque estou prestes a fechar alguns negócios grandes nos próximos meses e vou precisar de um escritório de advocacia para cuidar da documentação. Seriam uns 3, 4 milhões em honorários. Nossa, Roberto, seria fantástico para nós. Pois é, mas tem uma questão que me incomoda um pouco. Um dos seus associados é casado com uma mulher que está causando uns problemas no clube onde nossas filhas estudam. Helena Carvalho. Ah, a esposa do Miguel. E isso? Ela está sendo, digamos, pouco profissional em relação a uma funcionária do clube. E você sabe como eu valorizo profissionalismo e respeito, não é? Claro, Roberto. Eu vou conversar com o Miguel imediatamente. Perfeito. Porque seria uma pena se questões pessoais afetassem nossas relações de negócio. A terceira ligação foi para o banco. Roberto era conselheiro e tinha influência direta sobre aprovações de crédito. Raquel, é Roberto. Você pode me passar as informações sobre o empréstimo do empresário João Santos? 2 milhões, garantia em imóveis. Claro, Roberto. Está tudo aqui. O empréstimo está em dia, mas tem uma renegociação chegando no mês que vem. Entendi. E como está a análise para a renovação? Bem, há algumas preocupações sobre a capacidade de pagamento dele. O setor dele está em crise. Raquel, eu vou precisar que você seja ainda mais rigorosa nessa análise.
principalmente considerando alguns aspectos de caráter que chegaram ao meu conhecimento. Que tipo de aspectos? Digamos que a família dele tem demonstrado alguns valores que não se alinham com os valores do banco. Preconceito, discriminação. Você entende? Entendo perfeitamente, Roberto. Vou incluir isso na análise. As duas últimas ligações seguiram o mesmo padrão. Roberto usou sua influência e conexões para deixar claro que atacar Maria teria consequências econômicas diretas para os maridos dessas mulheres. Ele não estava sendo injusto. Estava apenas usando as mesmas táticas que elas usavam, poder social e econômico, para proteger alguém que merecia proteção. No dia seguinte, Roberto chegou ao clube na hora do treinamento de Maria. O que viu o deixou satisfeito. Todas as 5 mulheres estavam na arquibancada, observando o treinamento em silêncio. Patrícia o viu e acenou, forçando um sorriso. Roberto, que bom te ver! Patrícia, como está? E como está achando o trabalho da Maria? Patrícia hesitou apenas um segundo antes de responder. Ah, ela é muito competente. Realmente impressionante. Que bom que você reconhece isso. Roberto disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Talvez seus filhos possam voltar para o programa de natação? Na verdade, Patrícia disse rapidamente. Eu estava justamente pensando nisso. Talvez eu tenha sido um pouco precipitada. Roberto olhou para as outras 4 mulheres, que estavam claramente desconfortáveis. E vocês, também reconhecem a competência da Maria? Uma por uma. Elas confirmaram que sim, Maria era excelente, que talvez tivessem julgado mal a situação, que estavam dispostas a dar uma chance para ela. Roberto sorriu. Ótimo. Tenho certeza de que vocês vão se impressionar ainda mais com o trabalho dela. Mas Roberto sabia que a vitória era apenas temporária. Ele havia usado seu poder para proteger Maria desta vez, mas o preconceito continuaria ali, latente. Era preciso fazer algo mais definitivo. Naquela tarde, Roberto foi à casa de Maria no Capão Redondo. Ele não havia avisado que ia, mas precisava conversar com ela sobre o que estava acontecendo. Quando Maria abriu a porta, ela pareceu surpresa. Roberto? O que você está fazendo aqui? Preciso conversar contigo. Posso entrar? Maria o deixou entrar, claramente curiosa. Aconteceu alguma coisa no clube? Roberto contou para ela sobre a resistência das famílias, sobre as ameaças de retirar os filhos do programa e sobre as medidas que havia tomado para resolver a situação. Quando terminou, Maria ficou em silêncio por um longo momento. Roberto, ela disse finalmente. Você chantageou essas mulheres? Eu usei a mesma influência social que elas estavam usando, só que a favor da justiça. Maria balançou a cabeça. Roberto, isso não resolve o problema. Isso só cria mais ressentimento. Mas protege você. Por quanto tempo? Maria perguntou. E a que custo? Agora elas vão me odiar ainda mais, mas vão ter que fingir que me respeitam. Isso não é respeito real. Roberto se sentou no sofá pequeno da sala. Então, o que você sugere? Que eu deixe elas te perseguirem até você ser demitida? Eu sugiro que você me deixe lutar minhas próprias batalhas. Maria disse com firmeza. Eu sugiro que você confie que eu sou forte o suficiente para conquistar o respeito delas com meu trabalho. Mas e se não for suficiente? Maria olhou pela janela. Roberto, posso te contar uma história? Claro. Quando eu era criança, minha família era muito pobre. Morávamos numa favela na Zona Leste. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, meu pai como pedreiro. Eu sempre fui boa na escola, mas quando chegou a hora do vestibular, todo mundo dizia que eu devia fazer um curso técnico, que universidade não era para pessoas como eu. Roberto ouviu em silêncio, mas eu queria fazer educação física na USP. Todo mundo ria de mim. Diziam que era impossível, que eu nunca ia conseguir competir com os ricos que tinham cursinho caro e escola particular. Mas você conseguiu. Consegui. Sabe como? Estudando 16 horas por dia, trabalhando de dia para pagar cursinho popular de noite, acordando às 4 da manhã para estudar antes de ir trabalhar. Eu conquistei minha vaga na USP com mérito puro. Maria se virou para Roberto. E quando entrei na USP, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora. As meninas ricas não me aceitavam.
Diziam que eu não tinha classe, que não sabia me vestir, que não entendia as referências culturais delas. Como você lidou com isso? Trabalhando mais que todas elas, sendo a melhor aluna da turma, ajudando as colegas com matérias que elas tinham dificuldade, provando todo dia que eu merecia estar ali. Maria se sentou ao lado de Roberto. No final do curso, as mesmas meninas que me rejeitaram no primeiro ano estavam me pedindo ajuda com os estágios, porque eu era a única que realmente entendia todas as matérias. Roberto pensou na história. Mas isso deve ter sido muito difícil. Foi, mas me fez mais forte. E quando me formei, eu sabia que ninguém poderia dizer que eu não merecia estar ali. Maria, Roberto disse suavemente, eu entendo o que você está dizendo, mas você não deveria ter que passar por isso de novo. Roberto, você é uma pessoa boa, tem um coração generoso, mas você não pode resolver todos os problemas do mundo com seu dinheiro e influência. Posso tentar. Maria sorriu. Pode, mas às vezes a melhor forma de ajudar alguém é deixar que essa pessoa prove seu próprio valor. Roberto ficou pensativo. E se elas conseguirem te demitir mesmo assim? Então eu vou procurar outro emprego. Vou continuar lutando, é o que eu sempre fiz. Mas agora você não está sozinha, Roberto disse. Agora você tem alguém do seu lado. Maria olhou para ele com os olhos marejados. Obrigada, Roberto. Isso significa muito para mim. Nesse momento, a porta de entrada se abriu e duas pessoas entraram. Um rapaz alto e magro, de uns 22 anos, e uma garota de 17, ambos carregando livros. Mãe, cheguei! O rapaz gritou. Trouxe a Camila para estudar para o vestibe. Ele parou quando viu Roberto. Maria se levantou rapidamente. Rafael, Camila, venham cá. Quero apresentar vocês para alguém. Os dois jovens se aproximaram, claramente curiosos, sobre quem era o homem bem vestido na sala. Este é Roberto Mendes, Maria disse. Roberto, estes são meus filhos. Rafael, que está no 4º ano de medicina, e Camila, que vai prestar vestibular para direito no final do ano. Roberto se levantou e apertou as mãos dos dois. Muito prazer em conhecer vocês. Prazer, Rafael respondeu. Mas Roberto podia ver a desconfiança em seus olhos. Você trabalha com minha mãe? De certa forma, Roberto disse. Sua mãe trabalha para mim, mas ela também me ajudou muito. Camila olhou de Roberto para Maria. Mãe, está tudo bem? Está tudo bem, amor, Maria disse. Roberto só veio conversar sobre umas coisas do trabalho. Rafael continuou olhando para Roberto com suspeita. Que tipo de trabalho minha mãe faz para o senhor? Roberto percebeu que Maria não havia contado para os filhos sobre seu novo emprego no clube. Ela ainda estava trabalhando como diarista para ele também, mantendo as duas atividades. Sua mãe cuida da casa da minha família, Roberto disse simplesmente. Entendi, Rafael disse, mas sua expressão continuava desconfiada. E o senhor costuma vir na casa dos funcionários? Rafael? Maria disse com uma voz de advertência. Não, está tudo bem, Roberto disse. É uma pergunta justa. Ele olhou diretamente para Rafael. Sua mãe salvou a vida da minha filha. Eu vim aqui para agradecer pessoalmente. A expressão de Rafael mudou imediatamente. Ela salvou? A filha dele estava se afogando na piscina. Maria explicou rapidamente. Eu só ajudei. Ela não só ajudou, Roberto corrigiu. Ela pulou na piscina sem hesitar e salvou Sofia com uma técnica perfeita. Se sua mãe não estivesse lá, minha filha teria morrido. Rafael e Camila olharam para Maria com uma mistura de orgulho e surpresa. Mãe, Camila disse, você não nos contou isso. Não era necessário, Maria disse modestamente. Claro que era, Rafael exclamou. Você salvou uma vida. Roberto olhou para os dois jovens e sentiu uma onda de emoção. Eles eram claramente inteligentes, educados e, obviamente, amavam muito a mãe. Era fácil ver por que Maria havia sacrificado tanto por eles. Vocês devem estar muito orgulhosos da mãe de vocês, Roberto disse. Estamos sempre orgulhosos dela, Camila respondeu. Ela trabalha mais que qualquer pessoa que conhecemos para nos dar oportunidades de estudo. E vai dar certo, Rafael acrescentou. Eu vou me formar médico e vou cuidar dela pelo resto da vida dela. Eu também,
Camila disse. Quando eu me formar advogada, vou garantir que minha mãe nunca mais precise se preocupar com dinheiro. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquela família simples tinha mais amor e determinação do que qualquer família rica que ele conhecia. Posso fazer uma pergunta? Roberto disse para Rafael. Como está sendo a faculdade? Difícil, Rafael admitiu. Principalmente financeiramente. Minha mãe paga a mensalidade, mas às vezes é apertado. Eu trabalho meio período num laboratório para ajudar com os gastos. E você, Camila? Como está se preparando para o vestibular? Estudo muito, Camila respondeu. Quero passar na USP, como minha mãe. Faço cursinho popular de manhã e estudo em casa de tarde e noite. Roberto olhou para Maria, que estava observando os filhos com orgulho evidente. Maria, posso falar uma coisa? Claro. Seus filhos são incríveis. Você fez um trabalho incrível criando eles. Maria sorriu. Eles que são especiais. Eu só tentei dar o melhor que podia. O melhor que você podia era muito bom, Roberto disse. Então ele tomou uma decisão. Rafael, você está interessado em fazer residência médica onde e quando se formar? Claro, mas é muito concorrido. E caro também. E se eu te dissesse que conheço pessoas nos melhores hospitais de São Paulo? Pessoas que podem te dar oportunidades de estágio e residência? Rafael arregalou os olhos. Sério? Sério. E Camila, você está interessada em fazer estágio em escritórios de advocacia? Muito. Mas é difícil conseguir vaga sem indicação. Não é difícil quando você conhece os sócios seniores dos melhores escritórios da cidade. Maria se levantou rapidamente. Roberto, não. Por quê? Porque não quero que meus filhos tenham que dever favores para ninguém. Maria. Roberto disse calmamente. Isso não são favores. São oportunidades. Rafael e Camila são claramente competentes e dedicados. Eu só estou oferecendo uma chance para eles mostrarem essa competência nos lugares certos. Mas... Mãe, Rafael interrompeu. Se o Sr. Roberto está oferecendo uma oportunidade, eu acho que devemos considerar. É verdade, mãe. Camila concordou. Você sempre nos ensinou a aproveitar as oportunidades que aparecem. Maria olhou para os filhos, claramente dividida entre o orgulho e a preocupação. Maria, Roberto disse suavemente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um estranho oferecesse essas oportunidades para seus filhos, você aceitaria? Dependeria das intenções dele. E quais são as minhas intenções? Maria o olhou nos olhos. Eu acho que você quer ajudar minha família porque se sente grato. Em parte sim, mas também porque eu acredito que pessoas competentes merecem oportunidades. E seus filhos são claramente competentes. Maria ficou em silêncio por um momento, pensando. Roberto, ela disse finalmente, se você fizer isso, tem que ser baseado puramente no mérito. Se meus filhos não estiverem à altura das oportunidades, eles perdem as oportunidades. Sem tratamento especial. Concordo completamente. E eles vão ter que trabalhar 2 vezes mais que os outros para provar que merecem estar ali. Eu não esperaria nada menos. Rafael e Camila olharam de Maria para Roberto, ansiosos pela decisão. Está bem, Maria disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Você para de tentar resolver meus problemas no clube. Deixa eu conquistar o respeito daquelas mulheres sozinha. Roberto hesitou. Maria? É a minha condição, Roberto. Ou você me deixa lutar minhas próprias batalhas, ou eu não aceito sua ajuda com meus filhos. Roberto olhou para ela, admirando mais uma vez sua força e dignidade. Está bem, eu aceito. Então temos um acordo. Roberto apertou as mãos de Rafael e Camila novamente. Eu vou fazer algumas ligações esta semana. Vocês vão ter suas oportunidades. Quando Roberto foi embora, ele se sentiu diferente, mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava usando sua influência para algo verdadeiramente bom. Mas ele ainda não sabia que a verdadeira prova para Maria estava chegando. E que ela enfrentaria um desafio que testaria não apenas suas habilidades como técnica, mas também sua força como pessoa. Na semana seguinte, o Esporte Clube Pinheiros recebeu um convite para participar de uma competição estadual de natação juvenil. Era um evento prestigioso, que reunia os melhores nadadores de todo o estado de São Paulo.
Maurício chamou Maria em seu escritório para discutir a participação do clube. Maria, esta é uma oportunidade incrível para nossos nadadores, mas também é uma grande responsabilidade. Se nossos atletas não performarem bem, isso refletirá na reputação do clube. Eu entendo, Maria disse, e acredito que nossos nadadores estão prontos. Você tem certeza? Esta competição é de altíssimo nível. Os outros técnicos têm anos de experiência em competições estaduais. Maria olhou diretamente nos olhos de Maurício. Maurício, eu treinei nadadores que ganharam campeonatos estaduais. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei que você sabe. Maurício disse rapidamente. Não é questão de competência, é questão de política. Como assim? Maurício suspirou. Maria, a verdade é que alguns membros da diretoria estão céticos sobre sua contratação. Eles acham que eu te contratei muito rapidamente, sem verificar adequadamente suas referências. Maria sentiu o estômago se contrair. E você? O que você acha? Eu acho que você é uma técnica excelente. Mas eu também sei que se nossos nadadores não performarem bem nesta competição, eu vou ter que demiti-la. Maria ficou em silêncio, processando a informação. Quanto tempo eu tenho para preparar os nadadores? Ela perguntou finalmente. 3 semanas. E quantos nadadores eu posso levar? 8, os melhores do programa juvenil. Maria assentiu. Então vamos fazer história. Durante as 3 semanas seguintes, Maria trabalhou como nunca havia trabalhado antes. Ela chegava ao clube às 6 da manhã e saía às 9 da noite. Analisou a técnica de cada nadador individualmente, criou programas de treinamento personalizados, estudou vídeos dos competidores de outros clubes. Roberto observava tudo à distância, respeitando o acordo que havia feito com Maria de não interferir, mas ele podia ver o estresse no rosto dela, a pressão que ela estava sentindo. As famílias do clube também estavam observando. Algumas, como Márcia e Susana, estavam genuinamente torcendo por Maria. Outras, como Patrícia e